Amém, igreja? Amém. Graça e paz seja com todos. Você sobreviveu ao dilúvio? Meu Deus, abriram-se as comportas do céu. Você sabia que no dilúvio lá de Noé, de Gênesis, alguns estudiosos chegaram a uma conclusão, ateus, que fica estudando a Bíblia para contradizê-la, chegaram à conclusão que era impossível 40 dias e 40 noites de chuvas intensas inundar toda a terra, e essa água se sobressair ao monte mais alto do planeta Terra. E a Bíblia diz que as águas subiram 6 metros acima do monte mais alto da terra, e eu creio no que está escrito, amém? O pessoal tentou já de todas as formas comprovar isso, que não é possível. Ontem nós vimos que com 2 horas de chuva é possível sim. Meu Deus do céu, é que na verdade no dilúvio eles se esqueceram de ler direitinho a palavra, porque a Bíblia diz que abriram-se as comportas do céu e também as comportas da terra. Então os bolsões fluviais das águas que estavam no subsolo romperam-se também para cima. Era água de cima e água de baixo, inundou tudo. Ontem quase que não foi diferente. Vocês acreditam que entrou água dentro da recepção? Eu estou falando água da rua, não é goteira do telhado não. A água rompeu o valetão, rompeu o meio-fio, o asfalto, o meio-fio, rompeu a calçada, a entrada ali, e entrou água aqui dentro. Meu Deus, porque falei hoje pela manhã, se os nossos governantes não tomarem providências, e eu já fui na prefeitura, falei com o prefeito e desenhei para ele o projeto, já dei as coordenadas, tem que fazer assim, pelo menos na nossa. Primeiro trocar as anilhas aqui, colocar aqueles anilhão de 1,5 m por 1,5 m, no mínimo 2 daqueles, ali, nas passagens, pronto, já resolve 30%, 40%, depois nessas rotatórias gigantescas, fazer reservatórios de águas, em círculo, com o fundo afunilado, para que essa água chegue e ela circule, para que ela possa então sair para o seu próximo destino. Por quê? As ruas de Sinop são T, sim ou não? E sempre tem uma água que corre mais forte que a outra, e a água que corre mais forte, tranca, é óbvio, acontece isso com os rios enchem, e o rio mais forte represa o rio menor, e acontece o alagamento. Então não é diferente aí, pega uma praça dessa grandona ali, faz um reservatório lá gigante, depois tampa em cima, planta grama, dá um jeito, a água vai circular até que ela consiga direcionar, chegando lá naquele valetão, para baixo ali antes do Santo Antônio, ali joga essa água toda para a esquerda, para aquela baixada ali, está resolvido o nosso problema aqui, não sei o dos outros para lá. Lá na Embaúbas, meu Deus do céu, eu fico com pena naquele pessoal, e incrível como tem gente que ainda sabe que vai acontecer, e todas as vezes deixa o carro, a moto lá. Ontem o que teve caminhonete que rodou para dentro do valetão, quem viu isso? Teve caminhonete que a água levou, mas moto, carros. Amado, começou a chover, fica a dica, corre lá, pega o seu carro, põe em cima da montanha mais alta que você encontrar em Sinop. Vai ali na arquibancada do estádio aqui, tem uma rampa que sobe lá em cima, na lateralzinha, sobe lá em cima e deixa lá. Vai para lugares altos. Eu saí com o Reuel na hora da chuva, 11 horas, e a missão era buscar uma feijoada, e a feijoada estava do outro lado da avenida. Quem disse que atravessa? Rodamos aqui, Botânico, Paraíso inteiro, até que eu falei, filhão, quer saber, é melhor voltar para casa.
lá está mais seguro. Não conseguimos atravessar de forma alguma, não tinha como atravessar. Entrei em alguns lugares, o carro começou, eu falei, volta. Então, se você, por que eu estou dizendo isso? Sei lá, para falar com você, boa noite, graça e paz. Você é mais um sobrevivente do dilúvio, e Deus quer falar contigo nesta noite, já que você sobreviveu, amém? Glória a Deus. Então abra a sua Bíblia, Isaías 55, livro do profeta Isaías 55, versículo 1. Eu quero crer que hoje Jesus vai resolver algumas questões internas aqui, dentro do seu coração, da sua alma, porque Ele tem visto o que você tem vivido, Ele tem percebido seus sentimentos, as sensações, tudo aquilo que se passa dentro de você, e Ele tem uma resposta para você nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, olha as águas aí, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Segundo texto que eu quero ler, Mateus capítulo 11, verso 28, que diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Fecha os teus olhos. Pai querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos a honra e a glória, o louvor que lhe é devido. Conforme cantamos aqui, temos plena consciência em nossa mente e nosso coração que Tu és o plano perfeito de Deus. Obrigado por ter nos alcançado. Mas nesta noite, Senhor, tenho a firme convicção no meu coração que eu estou diante de pessoas que estão sedentas, almas famintas, que têm corrido de um lado para o outro, mas o Senhor permitiu esse encontro para saciar a nossa alma nesta noite. Que essa noite não seja mais ou apenas mais um culto, não, que essa noite seja uma noite de mudanças, de transformação, em um nível mais profundo, no interior da nossa alma, nos lugares secretos onde só o Senhor sonda e só o Senhor vê, e só o Senhor também tem capacidades, competências para tocar esses lugares. Faz brilhar a Tua luz nos escôndidos, na escuridão e nas trevas de corações que estão aqui dentro nesta noite. Que haja luz, a luz do entendimento, a luz da revelação, a luz da verdadeira sensação do prazer e da graça e da liberdade e da paz que excede todo o entendimento. Assim nós oramos, Pai, e bendizemos o Teu nome, que é santo e poderoso, em nome de Jesus,
Amém, louvado seja Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu quero falar sobre essas carências da alma, e dei esse título aí, carência da alma, um abismo sem fim, ou um buraco sem fundo. Nós sabemos muito bem que somos seres tripartidos, nós, batistas nacionais pelo menos, somos compostos de corpo, alma e espírito. Diga comigo, diga corpo, alma e espírito. Esse é você. E a sua alma é a sede de todas as sensações. É ali na sua alma o lugar onde sentimentos são gerados. É a alma responsável pelos pensamentos, sentimentos, desejos, vontades. Tudo está alojado ali e a partir de ali. E nós precisamos entender muito bem o que acontece conosco. Porque talvez o problema que você está vivendo é porque você ainda não entendeu de fato o que acontece dentro de você. As maneiras como você age, como você reage às circunstâncias da vida, está diretamente relacionada às sensações que surgem da alma. É lá dentro que o negócio borbulha, é dali que flui. E às vezes estamos bem, às vezes a alma está guardada em um lugar secreto em Deus, e você vive de fato aquilo que precisa viver e que você foi chamado para viver, mas muitas vezes não. A maioria das pessoas estão vivendo dias terríveis, a alma está em conflito, muitas almas estão gritando desesperadamente por algo que elas nem sequer sabem o que é, e esse é o maior problema, porque clamar por algo que você sabe o que está clamando, tudo bem. A Bíblia diz que alguns homens clamaram por Jesus, e Jesus ouviu, e quando clamaram por Jesus, Jesus deu ouvidos a esse clamor, e atendeu o pedido dessas pessoas, e almas sedentas foram saciadas pela presença daquele que tem o poder de saciar a fome e a sede de uma alma. Mas nós estamos vivendo dias em que a nossa alma está caminhando em uma direção de uma fome sem fim. Não há nada que sacia mais. Você já parou para perceber? O teu sonho era fazer uma viagem internacional, você já fez, e agora você quer ir para a lua, porque vai para onde mais? Teu sonho era ter um filho, você já tem, e agora? Vou ter 10, 12, como antigamente? Eu sou de uma família de 8, mas eu sei que tem gente aqui que é de família de 20, e talvez pelo fato de ser de uma família tão grande, você carrega sentimentos na tua alma, porque mamãe e papai não deu conta de dar o amor necessário a todos eles. Não culpe-os, eles também foram vítimas de um tempo em que não tinham os cuidados necessários, como você está tendo o privilégio de ter nesta noite aqui. Esta palavra tem um propósito e uma intenção específica: trazer refrigério para a tua alma. Estamos diante de uma geração que corre como loucos de um lado para o outro, em busca do que, pastor? Em busca de uma validação constante. Precisamos ser validados. Há também uma forte opinião, ou uma dependência da opinião alheia. Muitas pessoas
vivem nessa sensação daquilo que vão dizer ao seu respeito, daquilo que pensam ao seu respeito, daquilo que falam a seu respeito. A Bíblia vai dizer assim: não dê ouvidos a tudo o que dizem ao teu respeito, porque poderá que você irá ouvir o teu servo te amaldiçoando. Não adianta ficar colocando câmeras com ouvidos. Agora tem umas câmeras que ouvem o que a pessoa está falando lá do outro lado, né? Talvez isso tenha te afligido mais ainda, porque quanto mais você ouve o que dizem, o que pensam ao teu respeito, maior se torna o abismo da tua alma. Porque muitas pessoas estão na dependência, nessa carência humana de validação, de opiniões alheias. Isso tem gerado no ser humano uma ansiedade terrível. Podemos dizer que uma ansiedade crônica generalizada, que as pessoas estão cada vez mais perturbadas, muitos deprimidos, cansados, sobrecarregados e insatisfeitos com a própria vida, ou com a vida que levam. Talvez por isso que muitos estão surtando, porque não têm cuidado da sua alma. As pessoas estão surtando, amados, e é um perigo uma pessoa surtada, porque uma pessoa surtada é capaz de cometer atrocidades, coisas terríveis, até mesmo contra a sua própria vida. Esta semana que passou, na segunda-feira eu fui cortar o cabelo, e então ali eu recebi a notícia de um colega, não posso dizer um amigo, que a convivência não era tão próxima, mas alguém que eu conheço por mais de 35 anos, um cidadão de bem, que nunca se ouviu falar mal, até então uma pessoa que quando eu o olhava, tinha certa admiração, pela pessoa que era, por quem se tornou, pela família, pioneiros aqui da cidade de Sinop. Mas no domingo passado, por volta das 14h30 da tarde, essa pessoa entrou em surto psicótico, emocional, sei lá qual o nome, e tirou a própria vida, deixando uma família, deixando pais, amigos. O povo está surtado, porque não conhecem de fato a alma que carrega aí dentro, e as suas demandas, as suas necessidades. Debaixo dessa insatisfação, que é um dos piores sentimentos, e mais terríveis e perturbadores sentimentos, que atormenta a alma humana, a insatisfação. Ninguém está satisfeito com nada mais, nada está bom, nada é o suficiente, não há plenitude, não há prazer mais em praticamente nada. Estatísticas apontam, e eu tomei um susto com isso, porque eu fiz uma pesquisa a nível global, e depois eu falei, eu vou apurar um pouco. A pesquisa é somente sobre o Brasil, pensando eu que o índice, a porcentagem iria diminuir, foi aumentar. As estatísticas apontam que 79% das pessoas estão insatisfeitas com a sua profissão, ou com o trabalho que realizam hoje, quase 80%. Então, se você é patrão e está aqui dentro, e tem algum funcionário seu aqui dentro, ele está pensando em sair, ore por ele, porque talvez é só uma crise da alma. Ele está pensando em mudar de ramo,
E se você é funcionário e tem um patrão que está sentado aqui, ele está pensando de alguma forma mudar de profissão. Conversando com o dentista, com o meu dentista, você olhou já, eu sei que você percebeu, você é detalhista, pastor, mudou ali, alguma coisa aconteceu. Sim, está mudando, para melhor, louvado seja Deus. Mas conversando com o meu dentista, com mais de 25 anos de profissão, e eu fiquei assustado, está dentro da estatística, e ele me disse, acho que eu vou parar, eu vou fazer direito. Eu falei, meu Deus, um dos melhores profissionais da nossa cidade, sensações de insatisfação da alma, que atormenta qualquer um de nós. Entre 25% e 30% das pessoas estão insatisfeitas com o casamento, amados. Ou já pensaram, ou está aqui dentro, nessa noite, pensando em divórcio, e falou, vou para o culto mais uma vez, para ver o que dá. Ei, é só uma crise, vai passar. Os maiores testemunhos que nós temos, de família constituída, eu estou falando em um propósito de Deus, para uma família constituída entre homem, mulher, filhos, netos, bisnetos, é desse padrão de família que eu estou falando. Os maiores testemunhos são de pessoas que romperam e passaram e atravessaram grandes e violentas crises no casamento, mas hoje tem um testemunho para contar. Um dia desse eu ouvi um grande preletor, Tiago Brunet, falando um testemunho da história, e eles se reuniram, como ele sempre diz, lá em Orlando, ou em Miami, as reuniões dele é tudo em Orlando e Miami, com toda a família. E aí de repente um bate-papo com toda a família, criança brincando, neto pulando no colo do avô e tudo, e aí de repente o pai dele chamou ele para um momento ali fora, e disse assim, está vendo essa reunião, filho? Isso só está acontecendo porque um dia lá atrás houve perdão, porque senão nada disso estaria acontecendo. As pessoas estão insatisfeitas com o casamento, pensando em divórcio. Eu vou largar essa e vou arrumar outra, quem sabe a outra não é tão barulhenta. Ei, toma cuidado. De repente aquilo que você mais reclama é aquilo que Deus vai te dar para polir você, ou para lapidar você. Se dê por satisfeito. É esse aí mesmo que você casou, é ele mesmo. A tua bênção é essa aí que está sentado do teu lado. O teu milagre é esse aí, não fique esperando o outro não. Se dê por satisfeito, é melhor corrigir do que trocar. Porque se você trocar, vai ter que começar do zero, tudo de novo. Aí você demorou 15 anos para conhecer, agora vai mais 15, você já está com 50, vai morrer sozinha. Ou sozinho. 66% das pessoas estão insatisfeitas com a vida em geral. Tipo assim, é tudo, já está ruim logo, tá ruim tudo. Não tem prazer mais em nada. Não consideram a vida boa. Não tem prazer nas coisas simples da vida, naquilo que estão vivendo. Qual é a razão de tudo isso? Uma das principais razões é a falsa ilusão de que a vida só tem sentido através ou por meio de conquistas, principalmente tratando-se de bens materiais. Há uma falsa sensação, amados, de que você só está bem
se estiver viajando, comprando, trocando, vendendo, alugando, realizando. Ei, isso é bom, faz parte da vida. E são 3 os pilares que consolidam de fato uma alma: aceitação, valor próprio e competência. A aceitação é uma das carências da alma de todo ser humano, porque todo ser humano, pastor Enos, carrega essa carência de ser aceito. E se você não se sente aceito no meio em que você vive, com o casamento que tem, com o trabalho que tem, amados, você está com sérios problemas. Pastor Anderson disse aqui na abertura, que Ele te amou quando você era um miserável pecador, estava no lixo do pecado, embrenhado na lama. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para convosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, lá na cruz, sendo nós ainda pecadores. Aceitação é uma carência de todo ser humano, todos nós carregamos, e a gente tem a necessidade, amados, de sermos aceitos no ambiente em que nós estamos inseridos. Por isso que quando o visitante vem aqui, a gente faz questão de abraçar você, te dar um presente, te dar uma lembrança, para dizer que você foi visto, foi notado e foi percebido, e você é aceito aqui. Porque não basta vir, você precisa pertencer, e para pertencer, você precisa se sentir aceito. Valor próprio está diretamente relacionado, amados, à sua identidade, porque ninguém sabe de fato o valor que tem se não sabe quem é. E a minha pergunta nesta noite é: quem é você? Como já preguei inúmeras vezes aqui, qual é a tua origem? De onde você veio? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão nessa terra? Está relacionado à sua identidade. E eu vou te dar um segredo. Tem uma irmã aqui na cidade, chama Irmã Fátima. Eu gosto dela, quando eu encontro ela. Esses dias encontramos ela no shopping, e ela é boa de conversa. Quem conhece ela aí? Olha aí, várias pessoas. Ela é boa de papo, porque você fala: e aí, irmã Fátima, como você está? Ela olha assim e fala: estou melhor do que eu mereço. Sim ou não? Eu estou melhor do que eu mereço. Sabe o que passa dentro da alma dessa mulher? Ela de fato entendeu quem ela é. Ela fala: eu sou filha amada de Deus. Sabe, queridos, valor próprio está relacionado àquilo que você sente em relação ao Deus que te gerou e te criou. Jesus não tinha problemas com essas questões da alma, porque ele ouviu bradar dos céus: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ele se sentia amado por Deus. Quando a Bíblia nos diz sobre os 2 mandamentos em que Jesus converteu dos 10 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como ama-te a ti mesmo, está relacionado a isso. Porque você não é capaz de amar ninguém se você é mal amada ou mal amado. E não espere esse amor pleno do seu esposo, porque só há um nessa vida que te amou de fato. Seu marido vai tentar, vai se esforçar, vai te dar presentinho, lembrancinha, mas o dia que ele esquecer, foi tudo por água abaixo, não adiantou nada. Aceitação, valor próprio, e a competência está relacionado. São os 3 pilares de uma verdadeira alma equilibrada. A competência está relacionada àquilo que Deus te capacitou para fazer e para realizar nessa vida.
Deus te gerou para fazer, para conquistar, para dominar, para governar. É claro que é certo que existe um tempo preparado para todas as coisas debaixo do sol. E há tempo sim da guerra, mas há tempo de recuar também. Há tempo de lutas, de desertos, mas é certo que é tempo de paz também. Agora tem gente que não sai da prova, não sai do deserto, está igual o povo, entrou em uma viagem para atravessar 300 quilômetros, demoraram 40 anos, que viagem louca é essa? Agora escute bem, se os 3 pilares para a saciabilidade de uma alma está relacionado à aceitação, valor próprio e competência, escute o que a Bíblia diz ao teu respeito. Ele te chamou primeiro, e você foi aceito por Ele, do jeitinho que você é, em todos esses defeitinhos que você tem, Ele te amou primeiro. Quando trata-se de valor próprio, a Bíblia diz que todo aquele que crê nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é uma alma qualquer perambulando por este mundo, sem rumo e sem destino, não. Você é um filho de Deus nessa terra, plantado para governar sobre este mundo. E as competências estão relacionadas àquilo que Paulo vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você pode muito mais do que aquilo que você já viveu, já realizou até aqui. Então uma das principais razões é a falsa ilusão de que a vida só tem sentido através das conquistas, das coisas e dos bens materiais. É isso que você precisa resolver na tua alma, se você quer encontrar satisfação. David Seaman, um grande escritor, em seu livro Traumas Emocionais, ele trata esse assunto com muita profundidade, dizendo que isso é uma síndrome ou um complexo de perfeccionismo. Pessoas que se autoflagelam na busca de uma perfeição extrema que nenhum ser humano é capaz de alcançar. E aí você se tortura por dentro, porque as coisas não acontecem do jeito que você planejou, do jeito que você pensou. Pastor antes disse que aceita que dói menos, porque Jesus te amou. Aceita as coisas da forma, do jeito que elas estão. Não estou falando de você ser medíocre, mediano e fazer e realizar as coisas pela metade ou de qualquer jeito, não. Nós aqui falamos e vivemos e buscamos a excelência. Nós buscamos isso. Mas há pessoas que vivem de uma forma, em uma busca desenfreada por um perfeccionismo, que isso já se tornou dentro dela uma síndrome, uma doença, um complexo, porque é impossível. Essa doença é um sentimento no fundo da alma, que muitas vezes te consome, dizendo que nada está bom, que nada é o suficiente, que eu nunca estou agindo corretamente, por mais honesto que eu seja. Há uma sensação de que eu estou enganando alguém, ou até mesmo sendo enganado, que sempre poderia ter feito o melhor. Essas pessoas chegam a pensar que Deus nunca está satisfeito com elas, e por isso elas lutam para agradar um Deus que não é o Deus da Bíblia, um Deus que é extremamente exigente, cada vez mais exigente. Como agradar um Deus que exige de você uma perfeição? Mas a nossa Bíblia diz que Deus nos amou mesmo sendo nós imperfeitos. Mas o Deus deste mundo não. Ele tenta de todas as formas oprimir você, e a mim também, ou a todos nós.
nessa busca desenfreada de agradar algumas pessoas, de agradar ao mundo, a um Deus tão exigente assim, muitas pessoas têm se perdido, amados. E há um buraco, um abismo sem fim na alma de muitas pessoas. E eu sei que estou falando com almas aqui nesta noite que estão gritando por socorro. O texto que lemos fala sobre uma sede. Todos vós os que tendes sede. Mas logo em seguida Isaías vai dizer assim: vinde às águas. Isaías menciona aí no verso 1, fala de uma sede pelas coisas espirituais. A partir do verso 2 a seguir ali, ele vai dizer sobre coisas que o dinheiro não pode comprar. Então preste atenção, amados. Como encontrar esse descanso e a satisfação para essas carências da alma? Você só vai encontrar isso quando você de fato tiver encontros periódicos, diários, com o único que pode dessedentar a sua alma. Não há um outro lugar. Você só irá encontrar descanso e satisfação quando se aproximar verdadeiramente do único que pode dessedentar a sua alma. Só no texto de Isaías fala-se 4 vezes: vinde a mim. Jesus está dizendo: vem para perto porque eu posso, vem para perto porque eu sou capaz, vem para junto de mim porque eu tenho a resposta, chega aos meus pés porque eu refrigero a tua alma. Mas talvez este tenha sido o último lugar que você tem buscado. Ir até Jesus é a resposta. Então o que eu e você precisamos é nos mover imediatamente na direção da fonte. Sente-se, debruce, prostre-se na presença de Jesus diariamente. A minha alma e a sua alma, querido, ela não suporta dias e dias e meses de correria e segundos, minutos na presença dele. Não. É como você fazer uma maratona e beber um copinho de água de 200 ml. Seu corpo precisa de água para hidratar. Quando você está em atividade física, assim como seu corpo precisa de água para hidratar, a sua alma precisa da presença de Jesus Cristo, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte. A palavra se inicia com um chamado: vinde às águas. E esse chamado é um chamado para todos os sedentos, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome, aqueles que desejam. Jesus está dizendo: pode vir. Eu sei o que se passa na sua alma, eu sei o que está aí te afligindo, eu sei muito bem quais são as suas dores, angústias, medos e sensações, sentimentos, desejos e vontades. Eu conheço tudo isso e sei muito bem, porque foi eu quem te fiz, diz o Senhor. E sei também que você não achará isso para suprir nada que irá suprir a necessidade da sua alma, se não for na minha presença. Por isso ele clama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim,
porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês então encontrarão e acharão o descanso que a sua alma precisa. É sobre isso que o salmista escreve no Salmo 42:1: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Queridos, por toda a Bíblia nós percebemos, vemos homens, mulheres que foram sedentos pela presença de Deus. O salmista vai dizer: como a corça suspira pela corrente das águas. Alguns que dizem que este animal, ele sentia o cheiro das águas, e quando ele ficava muito tempo sem beber água, então ele exalava um cheiro que acabava atraindo o seu predador. E por isso, como em lugares desérticos são poucos os oásis, são poucos os lugares de água, Deus deu a esse animal uma sensibilidade de sentir o cheiro de água. E o animalzinho, para defender a sua integridade física, para defender a sua vida, com essa percepção, se ele fica muito tempo sem beber água, ele vai exalando um cheiro em que o predador também, ele está por ali, e ele acaba se tornando uma presa fácil quando ele não encontra água. Por isso o salmista vai dizer que há um desespero nesse animal que suspira, há uma sede profunda, porque ele entende de fato a necessidade extrema de beber água e de encontrar as águas, e pelo cheiro ele encontra o lugar onde ele pode não só sacia a sua sede, mas ele também deixa de emitir o odor que atrai o predador. Assim é a minha vida e a sua vida. Deus te fez com essa sede dentro de você, há uma sede na sua alma, e quando esta sede não é saciada pela verdadeira presença de Jesus Cristo, você acaba atraindo um odor que vai atrair o predador para a sua vida. E esse predador, tudo que ele quer é roubar, matar e destruir, ele quer saquear a tua alma. Mas Jesus não, Jesus está dizendo: pode vir, quem tem sede, vem a mim e beba. Você não vai encontrar, amados, você não vai encontrar prazer e satisfação para a tua alma em nenhum outro lugar, a não ser aos pés e na presença de Jesus. Essa sede representa uma profunda necessidade da alma por algo que realmente a satisfaça. Agora, nós estamos diante de um tempo, em um mundo que oferece muitas outras coisas que prometem, são só promessas, prometem saciar essa sede, mas na maioria das vezes acaba nos deixando com mais sede ainda. Deixa eu eliminar o odor aqui para não atrair o inimigo. Mas o ar está gostoso, tá? Não pense você aí que é o cheiro das axilas, não, está tudo certo aqui. O mundo oferece muitas outras opções, coisas que prometem saciar a sede, mas essas coisas acabam nos deixando mais sedentos ainda. Por quê? São tantas propostas. Você entra na internet hoje, amado, meu Deus, que loucura que virou isso. Tem de tudo ali, e todo mundo agora é especialista em tudo, né? Mas nada irá suprir a necessidade da sua alma como a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas às vezes tem pessoas que estão me ouvindo aqui dentro nesta noite, e você tem buscado satisfazer
essas sensações. Em muitos lugares, em muitas promessas, você tem depositado o seu coração em tantas promessas, são tantas propostas, são tantas conversas, mas isso só tem aumentado a sua sede, e a sua alma está aqui dentro nesta noite clamando. Esta manhã eu dei um exemplo, quando você toma um refrigerante, quando está com muita sede. Um dia desse, fui pescar, e levamos até bastante água, mas o dia estava muito quente, e nós, água, e bebemos. Eu bebo bastante água quando estou nesse trabalho pesado, preciso hidratar, e por isso que ficar em pé aqui 1 hora para mim é tão gratificante, porque a gente fica em pé 4, 5 horas, e não se cansa. Mas aí, levamos também assim, umas Coca-Cola daquela da latinha pequenininha. Quem conhece aquela? A pequenininha, mano. Aquela pequenininha tem um gás. Já tem gente orando para que o fabricante da Coca-Cola seja salvo, para que no reino milenar tenha Coca-Cola, mas. E aí acabou a água e sobrou lá umas 3, 4 latinhas pequenininhas. A gente também não bebe refrigerante. Pastor, o senhor falou para cortar esses dias. Mas assim, não pode ser muito extremista em tudo. O exagero mas se puder cortar 100%, corta. Mas estava lá, acho que umas 3 latinhas, umas 2 de Coca e uma de Fanta, mas da pequenininha. E aí eu falei, vai tu agora. Um solzão. E quando eu abri assim, vem, aquilo a alma já falou, manda, que eu estou por dentro, já começou a borbulhar. Manda que eu estou esperando, manda. E eu, sorte que tinha mais umas 2, porque senão o companheiro ia ficar chupando o dedo, porque glu, glu, glu. E aquela pequenininha é bom, que é uma mandadinha só, já acabou também. E quando eu mandei aquilo, parece que foi uma explosão dentro de mim. Eu quase levitei, amados. Jesus, 15 minutos depois, aquilo me deu uma sede, que deu vontade de beber água do rio, contaminada ou não, poluída ou não, mas foi uma sede lá dentro, amados. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que hoje em dia é assim. Muitas pessoas estão tomando essa Coca-Cola, que dá aquele prazer momentâneo, satisfaz a sede da alma por alguns minutos, mas daqui a pouco a sede que vem é maior. Alguns pensam, se eu fechar esse negócio, meu Deus. Outros, meu Deus, uma noite de sexo, uau! Meu Deus, alguns pensam que, mas daqui a pouco passa, aí vem a realidade. Outros pensam, chegou dezembro, está chegando, vou viajar, que prazer, que sensação. Aí vai, quando volta, parcelou a viagem 18 vezes no cartão, a sensação boa passa ligeiro. Quem está entendendo o que Jesus está querendo dizer aqui ao seu coração nesta noite? São coisas passageiras. Vinde às águas é um convite para todo aquele que deseja caminhar para um lugar de um profundo refrigério da alma, de uma sensação plena, completa, verdadeira. É isso que ele está dizendo. Vinde às águas, vós os que não tendes dinheiro. Por quê? Porque você não precisa pagar. Vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Não tem preço, amados. Não tem dinheiro que pague o prazer de dizer: te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou
não vou perder a guerra. Sabe, queridos, às vezes é preciso você fazer do teu lugar de luta um altar de adoração, para que a sua alma seja verdadeiramente refrigerada pela presença do Espírito Santo de Deus. Não espere um oásis, não espere a melhor viagem, não espere o dinheiro cair na conta, não espere a melhor casa, não, é lá no teu casebre mesmo, na casinha de sapé, como diz a moda de viola, é lá mesmo, nas coisas simples, diárias. Vinde às águas é um convite, Ele está te chamando, vem, vem, porque eu tenho refrigério para a tua alma. Vinde às águas fala de uma limpeza, porque às vezes o poço está entulhado. A Bíblia fala que Abraão cavou o poço, o povo foi lá e entulhou, e poço entulhado não gera água limpa, tem lixo lá dentro. Uma alma contaminada, corrompida, machucada, ferida, é um poço entulhado. Jesus te trouxe aqui nesta noite para sarar a sua alma, para que esse poço seja desentulhado, para que você possa de fato fluir e jorrar água limpa, porque essa água limpa não só vai dessedentar a sua alma, mas vai dessedentar muitos que estão ao seu redor também. Louvado seja Deus. Vinde às águas fala de um lugar de limpeza, de purificação. Assim era feita a purificação na antiga aliança, com talhas de águas, o povo era purificado. Vinde às águas fala de um lugar de saciabilidade. Foi isso que Davi encontrou quando escreveu o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará. Na Bíblia está escrito nada, mas foi uma falha, uma pequena falha de copistas, tradutores, porque lá no original a palavra é Ele. O Senhor é meu pastor, porque as coisas faltam, e se você vive numa expectativa de que nada vai faltar, você será frustrado, decepcionado e amargurado, porque falta, às vezes falta saúde, às vezes falta dinheiro, às vezes falta alegria, às vezes falta amigos, às vezes faltam coisas, mas Ele jamais te faltará. O Senhor é meu pastor, e Ele não me faltará. Ele me faz, Ele me leva, Ele me conduz para lugar de pastos verdejantes. Ele te trouxe aqui nesta noite para te alimentar com pastos verdejantes, que alimentam de fato a tua alma. É Ele quem me leva para lugares de águas, que refrigeram a minha alma. Quando o salmista escreve isso, amados, certamente ele andava, ele vivia, caminhava em lugares desérticos, que era difícil encontrar pastagem para as suas ovelhas, era difícil encontrar um oásis ou um manancial de água, e é difícil até os dias de hoje. Quando você encontra um lugar desse, amados, aleluia, glória a Deus. O Senhor hoje está te tirando do deserto e te levando para o oásis, porque Ele sabe que a sua alma já não suporta mais. Eu vou repetir: o Senhor hoje está te tomando pelas mãos e te transicionando de um lugar desértico, e te levando, amado, para um oásis, para refrigerar a tua alma, porque Ele não te falta. Davi encontrou isso. É sobre isso que Jesus escreve, que Jesus disse, João 7,37, quem tem sede, vem. Quem tem sede, vem. Eu vou repetir: quem tem sede, vem. Jesus está dizendo: quem tem sede, vem. E Ele está aqui dentro hoje, a fonte está aqui dentro hoje, nesta noite. Ei, talvez você está só ouvindo, não está recebendo, ou não está acreditando, quer você acredite ou não, mas a fonte das águas vivas está plantada aqui dentro nesta noite, e só Ele tem o poder de refrigerar a sua alma. Não quer te ver assim, amados.
Não quer te ver angustiado, amargurado, triste, oprimido, deprimido, não. Como o mundo lá fora está. Eu tenho dito isso aqui. Se nós que somos igreja, filhos de Deus, não tivermos ou não vivermos de fato amados, essa sensação, não espero que o mundo lá fora te ofereça isso não, porque não vai encontrar. Agora imagine as pessoas no mundo lá fora, do jeito que estão vivendo, aí vem para a igreja, chega aqui e encontra você, angustiado, atribulado, amargurado. O que essa pessoa vai fazer? Entrei no lugar errado, melhor lá fora. Pelo menos é rápido, mas uma talagada de uísque, pelo menos dá aquele gás, uma latinha de Coca-Cola dá um gás, pelo menos uma pitada, uma cheirada, uma noite de sexo ali, ainda que seja no adultério, mas dá aquela sensação, é a melhor lá fora. Não existe outro lugar, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Araba! Queridos, há uma fonte jorrando aqui, ó, e ela está fluindo. Há uma fonte jorrando aqui, ó, e ela está fluindo. É o Espírito Santo de Deus ministrando em teu coração, convencendo você desta verdade, te chamando para vir mais perto. Ele te diz: vinde, quem tem sede, vem a mim e beba. É dessa água que a samaritana bebeu. Foi dessa água, vocês estão me entendendo? É dessa água que ela bebeu. Uma mulher completamente machucada emocionalmente, ferida na alma, os seus sentimentos, a sua vida, uma vida de abandono, uma vida de desprezo, uma vida de dor, uma vida de frustração, sonhos desenhados, planejados e nunca realizados. Era esse o vazio da alma da samaritana. Mas um dia foi necessário apenas um encontro, amados, onde a verdadeira fonte estava sentada na boca de um poço. A fonte das águas sentada na boca de um poço. E aquele poço fala das saciabilidades da vida, das boas sensações que o mundo oferece, porque é uma água que mata a sede temporária. Você bebe, mas daqui a pouco tem que vir buscar de novo. E sentado na boca do poço, logo após despedir os discípulos, nada intencional, né? Aliás, o versículo já começa, o capítulo 4 já começa: e era necessário que naquele dia ele atravessasse por Samaria. Se era necessário, amados, porque existia um plano na eternidade para aquele encontro. Ei, me escute o que Deus está falando. Existem tempos certos para o encontro, para questões espirituais acontecer na tua vida, e hoje Ele te trouxe aqui porque era necessário que você viesse. Era necessário que você estivesse aqui ouvindo esta palavra. Era necessário porque Ele sabe do vazio da tua alma, das dores, frustrações, decepções, amarguras que você tem vivido. Mas hoje a verdadeira fonte está sentada aqui dentro, na boca do poço, que se chama IBN, família. E Ele está aqui para te dizer: eu vim para saciar a tua sede. E é interessante a conversa dele: ei moça, me dá um pouco dessa água. Como sendo o Senhor, um judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritano. Vocês não sabem, a gente tem problema, os nossos povos têm problema, nós não nos damos, não. E ele olha nos seus olhos, vendo a profundidade das frustrações e decepções daquela mulher. Ele diz para ela: ei mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você é que me pediria, e eu te daria uma água que vai saciar a sede da tua alma, e você não vai precisar mais vir aqui todos os dias buscar,
ficar fugindo das pessoas, ficar se escondendo, buscando água meio-dia. Não, água se busca no poço cedinho, é pela manhã. Mas eu sei do que você passa, eu conheço a profundidade desse poço, eu olho e enxergo e vejo que o poço está entulhado, mas chegou o tempo de viver o refrigério de Deus para a tua vida. Se você soubesse quem é que está te pedindo, você me pediria e eu te daria uma água que jorraria de dentro de você para a eternidade, e você não teria mais sede. Que água é essa, Senhor? Dai-me dessa água. Aí ele está com o dedo na ferida, porque às vezes precisa mexer na ferida para desentulhar o poço, para que a fonte possa jorrar. Vai lá, chama o teu marido e volta aqui. Ah, Senhor, aí não, né? Aí não. Por quê? Eu não tenho marido. Me conta mais. Como que foi essa história? 5 maridos. Foram sonhos, foram dias, lutas, mas nenhum deles foi capaz de me suportar. Há uma sede aqui dentro que eu não sei. São lutas internas que não consigo. E eles aproveitaram, tiraram, arrancaram o melhor de mim, da minha alma, me tornando uma alma vazia. Cada dia mais profundo foi ficando dentro de mim esses sentimentos, e eu já não sei mais o que fazer. Eu estou agora no 6º marido. Você disseste isso com verdade, tá? Já teve 5, está no 6º, e esse agora também não é teu marido não, né? É só um ficante, é só mais um caso, é só mais um homem, é só mais um aproveitador, é só mais alguém que vai ferir você de novo. Mas hoje a sua vida muda a partir de aqui. Ei, Deus está falando com você. Hoje a sua vida muda a partir de aqui. Aquela mulher teve uma vida transformada em um encontro com Jesus Cristo. Ela bebeu da água, a água espiritual. É dessa água que você precisa beber. Querido, o descanso da sua alma não é um lugar. Descanso da sua alma não é a viagem que você vai fazer agora em dezembro, ou de repente já planejou gastar o seu 13º em trocar de carro. Não, o descanso da sua alma não está relacionado a coisas ou a lugares. O descanso da sua alma é uma pessoa, e essa pessoa tem nome. Ele se chama Jesus. Ele se chama Jesus. Nós vamos encerrar. Há tantas coisas nesse texto, mas a alma só se satisfaz verdadeiramente quando eu passo a valorizar mais as coisas simples da vida, as coisas espirituais. Quando eu valorizo mais as coisas simples e espirituais do que aquilo que o dinheiro pode comprar, então eu encontro satisfação e prazer. Eu vou repetir. Quando eu passo a valorizar mais as coisas simples e espirituais da minha vida, e são coisas que o dinheiro não pode comprar, então aí eu encontro a verdadeira satisfação da vida. Há tanto prazer nas coisas simples da vida que nós deixamos de fazer. Há tantas coisas simples que geram um verdadeiro sentimento de satisfação para a alma, e você fica esperando algo grande, extraordinário acontecer. O prazer da vida está nas coisas simples, como vir a um culto como esse, como ter uma rotina de oração diária, a presença aos pés da verdadeira fonte. São coisas simples. Às vezes nós comemos em restaurantes chiques, granfinos, né? Comidas gourmet. É legal, é muito bom isso. Você vai num restaurante,
Eu gosto muito ali no Ucaiali daquele pintado a Mato Grosso. Gosto muito daquele prato ali. Se você não comeu ainda, vai lá. Pintado a Mato Grosso. Um pratinho gourmet assim. Aí quando acaba, porque é pequenininho e eles sabem disso, que é uma porção certa para te deixar mais faminto para você voltar. Não é aquele pratão que você faz assim, você quase precisa escalar igual os meninos que sobem a montanha, né? Não, não é aquele, não, é um negocinho, aí você come, mas só isso. Mas amados, como eu gosto de comer a bisteca que a tia Irene prepara. A tia Irene prepara uma bisteca que não tem igual. Quem é a tia Irene? A minha mãe espiritual. De vez em quando eu ligo para ela, digo: tia, vou passar no mercado aqui pegar uma bistequinha e estou indo aí, tá? E ela responde assim: pode vir, filho, pode vir que eu estou te esperando, e eu vou fazer a bistequinha que o filho gosta. Amado, bisteca abençoada, parece que ela é frita no óleo da unção, que é diferente. E a gente senta ao redor de uma mesa e ali a gente conversa. Hoje pela manhã eu falei da macarronada da irmã Eva. Macarronada, vocês são privilegiados, hein? Meu Deus, hoje deve ter comido por lá, né? Foi, né? De vez em quando a irmã Eva, o irmão Adalmir, liga e fala: pastor, vamos preparar aqui um frango com a macarronada, pastor vem aqui. Eu falo assim: deixa eu pensar. Um segundo depois eu falo: está confirmado. Não tem como, sabe? Coisas simples, amigos, coisas simples da vida. Esse texto fala disso: vinho, leite, pão, coisas simples. Mas às vezes você entrou na correria desse mundo e está na busca desesperada por algo, sabe, mirabuloso, algo que não vai acontecer. Desfrute na trajetória, desfrute no caminho das fases da vida. Lembra-se quando você dormia em um colchãozinho no fundo de um alojamento? Lembra-se, olha onde Deus já te colocou. Lembra quando você batia o marmitão e você falava: marmitão. Aí hoje você não aguenta nem sentir o cheiro daquele alumínio misturado com comida. Às vezes coisas simples, sentar com um funcionário e comer uma marmita junto com eles. Não, eu já não estou mais nesse nível. É nessa busca que a alma se perde. Daqui a pouco não é mais uma viagem internacional, não é mais um avião, não é mais, daqui a pouco tem que ser um foguete à lua. E aí infelizmente não vai dar para você. Ainda que o foguete já dá ré, mas, sabe, queridos, o Jesus foi simples. Jesus é simples. E é com as coisas simples que Ele sacia a nossa fome. Pão e peixe. Pão e peixe, sentado, uma pedra, uma fogueirinha. Esses dias eu tirei o chapéu para o Oséias. Oséias comprou um fogareirinho. Falei: Oséias, o que vai fazer com esse fogareirinho, rapaz? Está sem fogão na tua casa? Eu falei: não, pastor, é que eu pego meus sobrinhos aí, eu pego a turmada e vou ali para o alagado, aí a gente pega umas trairinhas lá e a gente faz fritinho na hora, lá na beira do rio. Eu falei: rapaz do céu, pensa num negócio bom, pastor. Falei: você não me convida? Rapaz, coisa simples, gente. Jesus te chama para beber água porque ela é fonte. Isso é simples, é fácil de fazer. E às vezes nós estamos buscando as coisas difíceis da vida. A fonte está aqui dentro hoje. E Ele te chama. Avalie melhor suas prioridades e desfrute da qualidade daquilo que Deus já te deu, daquilo que nos foi dado de graça. Talvez você esteja cansado de tentar ser forte. Jesus está falando com você nesta noite: vinde a mim,
Talvez você está cansado de esperar por algo que nunca chega. Isso tem gerado dentro de você uma sede muito grande. Há uma lacuna na tua alma, há um barulho na tua mente. Jesus te chama: vinde a mim. Talvez você está cansado de lutar sozinho, e Ele diz: vinde a mim, porque eu luto com você. Talvez você esteja cansado das comparações, e você vive de comparação em comparação. Jesus está dizendo para você nesta noite: chega, para, vem beber água, eu quero saciar sua sede. Talvez você está cansado de carregar o peso das culpas, do pecado, dos erros, das frustrações, coisas antigas que já passaram. Jesus está dizendo para você nesta noite: eu quero te lavar por dentro, mas você precisa vir a mim. Só assim a sua alma irá encontrar o verdadeiro descanso, e você não pode viver aquilo ali, uma alma carente, porque a carência da alma é um abismo sem fim. Vamos orar?